Chequei o áudio. Ai, caramba. Tá, 5 minutos e 30 falando à toa. Tá bom, eu vou responder a pergunta que me foi feita. Nossa, tá... Desculpa, povo, obrigado, pessoal que avisou aqui do Instagram. Foi o único dia que eu não chequei o som. Óbvio, tava com o som mutado. Desculpa, pessoal, agora que eu tô vendo o chat, todo mundo avisando sem áudio, tá bom. Agora temos áudio, então vamos voltar aos bons dias que eu dei pra todo mundo que chegou aqui, né? Agora mais gente ainda, e principalmente obrigado pro Chicran, e quem avisou aqui foi Caroline Schiller, foi o aviso que eu vi, né? Olha pra cá, tá mutado no YouTube, obrigado. Que bom ter esse double check. Finalmente o Instagram serviu pra alguma coisa. Que legal. Muito bem, então, bom, já vou responder a pergunta do Felipe Brito, que eu gastei uns 5 minutos, tudo bem, ganharam mais 6 minutos aí extra de live, porque o início, inclusive, eu vou cortar, não estava valendo mesmo. Então, para o pessoal que está assistindo a reprise, de novo aqui, um bom dia, povo, já chega dando like, obrigado pelo like, pela paciência de vocês, esses 5 minutos aí em silêncio puro. Seguinte, você perguntou, Felipe Brito, vai ser agora um resumo, foi bom, eu ensaiei sua resposta. Marte retrógrado em Câncer e regente do ascendente, que é regente do ascendente e da casa 8. É perigoso praticar artes marciais? Sempre pode ser perigoso praticar artes marciais, isso é uma coisa. Agora vamos entender o que acontece. Esse Marte, Marte como um significador natural de atividades físicas, se ele está debilitado, ele vai trazer algum tipo de problema, sim. Necessariamente perigo? Não. Ele vai trazer uma lentidão, ele vai trazer um atraso, ele vai trazer uma ineficiência. Como assim ele vai trazer? Não é o Marte, oi, sou o Marte, bati na sua porta e trouxe um pacote de ineficiência para você. Óbvio que não é assim. Mas vai significar trazer nesse sentido, de significar alguma ineficiência aplicada aos os diversos contextos de vida que vão se referir à movimentação, a essa parte da ação, né, do combate, do desempenho físico, muscular, motor. Ok, isso é a primeira etapa da informação. Segunda etapa, que essa sim é preocupante, ele é regente do ascendente. E ele está em queda. Tem triplicidade, tem capacidade de ação. Bom, guarda bem isso. Só que ele está em queda. E em queda significa uma debilidade. E está retrógrado, é uma outra debilidade. A retrogradação indica a pessoa tentando fazer a coisa certa do jeito errado. Você soma tentando fazer a coisa certa do jeito errado, estando fraco e ainda sendo significador natural desse assunto, no caso artes marciais, esportes em geral, então assim, óbvio, vai ter atrasos, vai ter dificuldades, vai ter algum tipo de problema. Agora, perigoso, não. Perigoso, não. Por que não é perigoso? Porque assim, além do perigo das artes marciais, não existe uma sentença em relação a esse Marte. É só uma dificuldade muito grande, ou seja, vai tudo ser muito mais lento, vai tudo exigir muito mais paciência, vai tudo exigir mais... não é foco só, um pouco de foco, paciência, determinação, porque assim, o rendimento vai ser muito mais lento. Então você vê outros colegas conseguindo avançar enquanto você ainda fica ali patinando. Apenas aceite isso e vai no seu ritmo. Ah, mas rendeu bem e tal. De repente o Marte está angular, pode até render bem algumas coisas, mas cuidado porque a quantidade de tropeços, chateações, algumas eventuais lesões por falta de coordenação podem até acontecer. Mas isso, cara, lesão acontece com artes marciais. Por dizer que isso é perigoso? Não. E o seguinte, quando você pega uma situação dessa, que o Marte é regente da casa 1 e também da 8, é perigoso. Gente, a casa 8, o exemplo que eu dei que estava no mudo, né? A casa 8 é um outro assunto, a casa 8 é a casa da morte, é das dívidas, das perdas, dos prejuízos. A casa 1 é a casa da vida, é a casa da saúde, é o corpo físico. Ah, mas então não existe um risco de ser o mesmo regente, o corpo físico da morte? Calma. O que acontece aqui? O exemplo que eu tinha dado é assim, 2 assuntos. A sopa tá quente. Esse é um assunto. O outro assunto, a água que você vai beber tá quente. A água para se beber não deve ser tão quente quanto a sopa. E também, se a sopa for fervendo,
vai ser ruim do mesmo jeito, vai queimar a boca. São dois assuntos diferentes. Tem semelhança? Tem. Ambos são líquidos. Ambos estão quentes. São dois assuntos. Então, assim, quanto ao Marte ser o regente da casa 8, é um indicador de que você corre o risco de morte por afogamento ou acidentes envolvendo água, líquidos. O que isso tem a ver com artes marciais? Sei lá, você vai praticar artes marciais, como eu tinha comentado, numa ponte, em cima de um rio, você aumenta a chance disso ser perigoso para você, você acabar caindo no rio e morrendo afogado. Mas assim, se não forçar de uma forma fantasiosa assim, são caminhos diferentes, então não se preocupa, tá? Aí você continua aqui. É possível identificar algum padrão de atrito entre pessoas no mapa? Exemplo, Marte em um mapa em oposição à Lua em outro mapa, ou muitos planetas em signos opostos, entre Estela em Leão, Estela em Aquário. Em mapas de pessoas diferentes, essa posição como indicador de falta de afinidade na interação pessoal? Possível é. Possível é. Mas vamos lembrar assim, qual é a interação que você busca aí? Qual é o ponto em comum entre essas duas pessoas que estão se relacionando em termos de metas, em termos de desafios, de objetivos em comum? Isso é o principal, porque às vezes dois mapas diferentes buscando resolver um obstáculo em comum vão conseguir ter perspectivas diferentes para poder somar força e atacar esse problema por pontos diferentes. Dois mapas muito semelhantes, as pessoas, ao se depararem com um tipo de problema, pode ser que as duas fiquem lá travadas sem saber o que fazer, porque as duas vão ter o mesmo tipo de busca de respostas, e o mesmo tipo de repertório, o mesmo tipo de interesse, não consegue ver a coisa por uma perspectiva diferente. Lá vem a coriza de novo, gente. Com licença. Coisa. Ai. Acostumem-se a fazer o quê, né? Não quer dizer gostar, é só acostumar. Silvana, buongiorno Sally Povers. Buongiorno. Live 50, jubileu de polvos. E não é fácil manter essa regularidade. Muito boa essa iniciativa de estar aqui quase todos os dias com disposição para ensinar e tirar dúvidas. Eu preciso. Como é que vocês vão saber como é que é meu trabalho? Como é que vocês vão saber como é que é meu curso se vocês não conhecem a minha didática? É fundamental. Fundamental. E eu agradeço muito a participação de vocês, incluindo nos likes, que é sempre bom lembrar, né? E vamos para cima com mais perguntas. Silvana Bradio, quando um ou mais planetas em revolução solar se repete por casa no mapa natal, não por signo, independente das dignidades, é algo relevante? Olha, não existe uma receita pronta para dizer isso, mas se eles estão repetindo a mesma dinâmica do mapa, pode ser mais um reforço para aquilo que já é o usual no mapa natal, ou seja, nesse ano, se essa característica X se repete na evolução solar, então isso daí ainda vai estar mais em destaque, seja para bom ou para ruim, mas nada além. Que tem uma galera que gosta de olhar para essas coisas e pensar, nossa, quando isso acontece algo sagrado, menos. Tudo pode ser sagrado, tudo pode ser inútil, tudo pode ser repulsivo, dependendo das escolhas que você faz, dos interesses que você tem. É sempre uma questão de conseguir adequar. Óbvio que tem coisas que são muito mais fáceis de adequar e outras são horríveis, né? Eu tô vendo aqui o meu aviso no Instagram, dizendo vem pra live no YouTube, áudio e vídeo melhores, link na história anterior. Pois é, hoje o áudio não tava melhor, né? Nem tinha áudio. Mas tá, vez ou outra esse tipo de coisa acontece, por mais que a gente não queira. Tava distraído fazendo outra coisa lá na Hotmart, aí entrei meio de sopetão aqui, não prestei atenção num dos detalhinhos. E aí pronto, como é um processo em série, uma coisa que você falha tudo. Mas tá corrigido. Cadê aqui? Deixa eu ver se vocês estão comentando mais que o áudio. Tá. Beleza. E eu vou ter que editar assim que terminar a live para cortar esse início. Cadê? Me perdi. Wesley.
Bom dia, Célio. Sol na casa 1 em trígono com lua 9. Esse trígono pode significar boa vitalidade. Leão na 8, Câncer na 7. Sol na 1, trígono com lua na 9. Bom, ele tem um bom contato com a lua, só que assim, esse sol gosta da lua ou não? Ele dá exílio, ele dá exaltação, ele dá só a face, ele não dá nada, e a lua gosta de volta desse sol ou não? De novo, se você pensar um trígono, tem o Vênus em Câncer na 1, trígono com Saturno em Escorpião na 5. Isso é bom para vitalidade? A Vênus na 1 é uma coisa interessante, é um benéfico com triplicidade, só que ela está no exílio do Saturno, ela odeia o Saturno. E o Saturno em Escorpião está no exílio da Vênus, ele odeia a Vênus. Adivinha o que vai acontecer? Se os dois se odeiam, você tem um trígono que facilita a manifestação dessa recepção, ou seja, facilita a manifestação do ódio mútuo, é péssimo. Então assim, esquece olhar aspecto antes de olhar dignidades essenciais, dignidades acidentais, recepções. Com isso você vai conseguir responder a grande maioria das perguntas que você tem em relação ao mapa. Daí em diante você pode pegar alguma outra situação que um aspecto ajude ou atrapalhe no mapa natal. Mas assim, o principal é você ter essa base. Aí você com isso, colocar o aspecto, você consegue direcionar muito bem. E muitas vezes você consegue responder muitas coisas sem nem precisar do aspecto, tá? Então isso não é um indicador de ajudar ou atrapalhar. Felipe Brito, sobre um planeta combusto, podemos dizer que os assuntos que o Sol rege estão ofuscando, bloqueando ou atrapalhando os assuntos que o planeta combusto rege? Sim, e também podemos dizer que nem precisa ser os assuntos que o Sol rege. Aqueles outros assuntos por si só já estão ocultados, você pode complementar com essa informação sim, dos assuntos que o Sol rege. Camila Junqueira, bom dia, ascendente Aquário, Saturno e Sagitário na 10, Lua e Júpiter no ascendente, tá. Lua e Júpiter no ascendente, Aquário, tá, isso é interessante. A Lua gosta do Júpiter, o Júpiter tá muito bem ali consigo mesmo, não dá nada pra Lua, a não ser que esteja de 20 graus em diante. Sol, Vênus, Sagitário na 11, o que esperar da filidária, Saturno pode beneficiar a vida amorosa? Vai beneficiar a saúde, né? Porque o Saturno é o regente do ascendente, então ele vai estar em destaque. Pode ser um momento não só para saúde, como uma imagem pessoal. Então, você tem algum projeto que você queira lançar na internet, alguma coisa assim, isso é muito bom. Agora, por que eu estou comentando isso? Porque o seu Saturno está bem. Se o seu Saturno, regente do ascendente, estivesse em Câncer retrógrado na 6, ele ia beneficiar problemas, ele ia facilitar, ia dar mais destaque para doenças, para queixas, para lamentações, enfim, você teria muito motivo para reclamar. E isso estaria mais em destaque. Seu lado queixoso. Por que esse Saturno vai ser bom? Porque o Saturno do seu mapa natal está numa condição boa. E isso é importante da gente ver numa filidária. Estou numa filidária de Júpiter. Se for um Júpiter em Capricórnio, um Júpiter em Virgem ou um Júpiter em Gêmeos, o Gêmeos ainda tem triplicidade, não está tão ruinzinho assim. Mas se for principalmente um Júpiter em Capricórnio ou um Júpiter em Virgem, lascou, mas Júpiter é um benéfico, numa condição maléfica, em debilidade, fraco, porque nesses signos o Júpiter fica fraco, é péssimo. Como assim, sério? Como é que você sabe disso? Quem ainda não me acompanha, aqui. Isso aqui, Júpiter em Virgem. Vamos lá, o signo de Virgem tem todas essas dignidades. Olha o que acontece com o Júpiter, está exilado, está ruim. E se for um Júpiter em Capricórnio, olha o que acontece, está em queda, está ruim. Essas duas colunas cinzas aqui à direita são debilidades. Essas outras aqui à esquerda são dignidades. Domicílio é a dignidade mais forte, depois a exaltação, depois as triplicidades, diurna, noturna e participante. As três têm a mesma força. Depois os termos, que bem mais fracos que a triplicidade, mas ainda são alguma dignidade. Justa, honesta, aceitável. Face, que é melhor do que nada, meio que uma dignidade de emergência ali. E se não tiver dignidade nem debilidade, está peregrino, é indicador de indiferença e de irrelevância. Sem olhar para essa tabela, você não faz essa astrologia. Inclusive, um momento para poder lembrar a vocês que essa tabela é o grande coração já do curso básico e seguindo
em direção aos outros cursos, e todos os cursos você encontra na minha plataforma Astromentor, onde você pode se inscrever na lista de e-mails, porque eu vou fazer um lançamento em breve. É um curso que contém todos os meus cursos. Então tem o curso básico, tá lá dentro, né? O módulo, o grupo, a trilha básica. Ainda preciso me acostumar com essa nomenclatura da Hotmart. A trilha básica tá lá. E aí são várias aulas disso, e a grande maioria sempre voltada para olhar essa tabela, além das outras informações que vão se complementando depois. E você vai ver que depois todos os outros módulos também vão se apoiar nisso. Você não consegue resposta nenhuma sem o uso dessa tabela, e vai começar a perceber o quão gostoso é poder olhar ali e conseguir tirar os vários detalhes, as várias camadas de informações positivas e negativas sobre cada detalhe do mapa. Para quem está assistindo a reprise e não conseguiu ver o chat, o link pro meu curso Astromentor está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Cadê? Onde estávamos? Ascendente Aquário, Rodrigo. Cadê aqui? Rodrigo Nóbrega, legal você aqui. Quanto tempo? Para responder em um horário a pergunta: quando vou conseguir ganhar meu próprio dinheiro? Olhamos para a casa 2 ou para 11? Contexto: ela não trabalha, é sustentada pelo marido e está estudando para concurso. Então, assim, se ela está estudando para concurso, olha que exemplo interessante. Nossa, muito, muito, muito obrigado por essa pergunta. A gente olha para uma pergunta dessa, a gente vai olhar para o dinheiro, né? Não necessariamente. Sim, é importante ver isso, sim, só que o que eu falo muito nas mentorias, e assim, nossa, o Rodrigo já deve ter caído a orelha de tanto que eu ficava insistindo nisso na mentoria. Isso foi da turma, agora não lembro se foi da turma 2 ou da turma 3, eu acho que você foi da turma 2. O que acontece com essa história do processo de análise da pergunta? Vamos entender o contexto? Uma pessoa está estudando para concurso público, em princípio a gente vai supor que a esperança que ela tem do dinheiro que vai ganhar é a partir do momento que está sendo efetivada no trabalho, e que automaticamente essa pessoa não tem nenhum outro projeto de vida que não seja exclusivamente esse de ganhar dinheiro a partir do trabalho para o qual ela está estudando para aplicar no concurso público, do emprego público. Agora, se a pessoa faz uma pergunta dessa, falar: não, mas eu esqueci de avisar que eu também tenho uma lojinha online e tal. Opa, peraí, é uma informação mais importante. Se a condição principal do que a pessoa quer saber está unicamente e exclusivamente conectada com o emprego público para o qual ela está estudando, para aplicar para o concurso e blá, 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 a questão que a gente tem que ver aí não é a questão financeira, a casa 2 ou a casa 11, e sim quando que vai ser efetivada. Ou seja, quando começa a trabalhar. E daí você começa vendo a questão assim, se consegue juntar conhecimento para passar no concurso, para depois conseguir ter conseguir ser efetivada, para então conseguir receber o salário. Então, assim, antes de olhar para quando que o dinheiro vai entrar, tem que ver quando é que vai conseguir passar no próximo concurso, se vai conseguir passar no próximo concurso, para então saber se vai ser efetivada. Então, o dinheiro é uma terceira etapa. Essa é uma pergunta que a gente tem que virar para o cliente e falar: refaz a pergunta, porque você está querendo saber com qual tinta você pinta a parede da sala na casa que não foi construída, no terreno que não foi comprado. Então, primeiro vamos ver se você consegue comprar o terreno, para depois fazer o projeto da casa, para então... Ou seja, eu invalidaria essa pergunta numa condição que tem muitas outras coisas para serem resolvidas antes. E mais, consideraria, na melhor das hipóteses, essa pergunta incompleta, porque assim, se ela estiver fazendo alguma outra coisa para conseguir levantar um dinheiro rápido enquanto estuda para o concurso, aí a pergunta tem que ser, assim, complementada e muito provavelmente reformulada a partir desse complemento. Não aceitaria a pergunta dessa forma. E, gente, é muito importante a astrologia horária, a gente conseguir saber, a gente conseguir ter o discernimento para entender as armadilhas que vêm embutidas na pergunta. A pergunta realmente parece muito objetiva, mas
Na análise astrológica ela é vaga, porque assim, quando é que eu vou ganhar o próprio dinheiro? Então primeiro você tem que você tem que aplicar para o emprego para ver se você consegue passar, para ver se consegue ser efetivada para então começar a receber salário. Sim, é isso que a gente tem que pensar antes de qualquer outro passo. Amei que você trouxe esse exemplo aqui, que esse é um exemplo de perguntas horárias que uma pessoa que tem muito conhecimento da técnica, mas não tem esse macete do entendimento do contexto, vai errar, porque vai aceitar uma pergunta que não poderia ter sido aceita. Brigadíssimo, Rodrigo, por trazer essa pérola aí. Essa é uma super pegadinha, uma pergunta dessa. Mas eu refaria a pergunta num bate-volta com ping-pong de informações com o cliente até conseguir alinhar conceito para falar, ok, então você já sabe que tem um concurso que você está estudando, que você quer aplicar e tal, e também é interessante saber, na média, porque a gente não é adivinho, né, a gente não tem bola de cristal, se quando aparece uma situação dessas, a gente realmente tem a capacidade de poder responder com o conhecimento que a gente muitas vezes não tem da área. Seguinte, esse é um concurso que às vezes a pessoa é aprovada, mas leva anos para ser chamada no geral. Opa, isso é informação relevante, para a gente conseguir até ter uma estimativa de tempo quando a gente for dar alguma resposta em 3 unidades de tempo, 3 unidades de tempo de médio prazo. O que é um médio prazo, se, por exemplo, se a resposta der isso? O que é um médio prazo nesses casos? São 3 dias, 3 semanas, 3 meses ou 3 anos? Ou 3 horas? A gente tem que entender quais são os prazos de cada assunto. O contexto, quem traz sempre é o cliente, sempre é quem pergunta. O astrólogo, se tiver experiência no ramo, melhor. É recomendável que a gente tenha o máximo de conhecimento geral possível, mas, gente, freia, tá? Freia a nossa vontade de querer responder tudo, porque, assim, a vontade, ela existe, mas a gente não pode assumir a vontade como sendo suficiente. A gente tem que ter conhecimento do contexto sempre. Que mais? DJ Sensorial, aqui vai um like digno para exaltar a live. Bom dia, na escuta, obrigado, DJ. Mais um monte de bons dias aqui, da Carol, Sheila, Sons, do Prana. Todo mundo comentando que tá mudo, mas aí beleza, já ajeitou depois de uns 6 minutos mais ou menos. Juca, bom dia, sério, você usa os júbilos planetários no seu método de trabalho? Pode falar um pouco sobre? Eventualmente, sim. Agora, falar um pouco sobre isso é uma pergunta bem técnica. Para eu falar sobre um complemento, pode vir a ser útil. Tá. Cada planeta tem um ponto de júbilo, uma casa de júbilo para si no mapa. Legal. Agora, o que a gente vai falar na prática sobre isso? Uma lua na casa 3 está jubilada. Legal, é uma dignidade extra que ela ganha ali. Tá bom. Então, assim, uma dignidade extra tem algo a mais de positivo ali para ela. Ganha um brinde. Tem um pouco mais de capacidade de ação, se encontra mais à vontade nos assuntos daquela casa. Assim como Saturno na casa 12, Marte na casa 6. Mas, gente, sem um exemplo prático de aula, fica difícil ver isso. Você vai encontrar bastante disso no conteúdo do acervo de mentorias de mapa natal. Isso vai ser bem interessante para conseguir trabalhar. E também lá, eventualmente, eu faço algumas outras modificações no conteúdo. Em vez de ser mapa natal, são acervos de mentoria de eletiva. Então, assim, às vezes tem uns brindes lá, e aí com a eletiva a gente também já tem alguns casos da gente utilizando isso. Não muito, mas utilizando. Ok, tá, nem vou chamar isso de secundário, tá entre secundário e terciário. Às vezes vai ganhar lugar, ter seu espaço de destaque. Mas não tem uma forma que eu consiga explicar sobre isso que não seja chata, tediante, ou que não dependa de uma interação com uma turma. Então, meio complicado comentar sobre isso. Mas sim, eu utilizo, eu complemento. E o que eu posso falar desse pouco é que, assim, existem afinidades com o significado natural de cada planeta e uma associação disso com as casas. Então, Saturno, um extremo maléfico, ele está em júbilo, ou seja, ele está confortável dentro da casa 12, que é uma casa que também representa um monte de malefícios. Então olha só, existe uma afinidade ali. É isso. Grosseiramente, do que dá para explicar aqui em live, seria isso.
Coisas que você não vai encontrar nesses livros que ensinam errado. Mas assim, você tomar isso como uma regra, vai falar, então é por isso que tal coisa. Não, não é nunca por conta de um ponto. Você tem todos os pontos juntos. Tá, aí passou falando aqui, mudo. Sons do Prana, mandou um bye aqui, Brochica, né? Bom dia, povo, também. Mas uma galera falando sem som. E não era reiniciar a live, eu tinha que abrir o input do microfone num outro programa para o qual eu faço o roteamento para poder passar nos plugins de áudio, para então mandar para o OBS, para então o OBS sincronizar com o vídeo e mandar para o YouTube. Super fácil. Quantidade de monte de botões. Eu só esqueci de clicar um botão, sabe aquela coisa? Mas professor, eu só errei um sinal. Pois é, eu só errei um botão. Áudio é um processo linear, serial. Se você errou uma coisa, dali em diante está tudo comprometido. 100% comprometido. Foi o caso, eu só esqueci de apertar um botão. Já teve uma vez uma outra live também que eu estava respondendo um monte, mas eu tinha esquecido de clicar para transmitir no YouTube. Acontece. O pessoal aqui desesperado porque eu nem percebi. Não é que eu não percebi, eu tenho que deixar o chat travado, senão o chat pula, eu não consigo ver as outras perguntas, né, para responder. Enfim, acontece. Cadê aqui? O Wesley, bom dia, Célio. Sol na casa 1 em trígono com lua na casa 9. Esse trígono pode significar boa vitalidade, por ser figuras masculinas e femininas, pode indicar uma boa relação entre mãe e pai. Se você for pegar significadores naturais, pode ser sim uma boa relação entre mãe e pai, mas assim, não adianta estar em trígono se estiverem trocando péssimas recepções. Primeiro, veja as dignidades. O Sol está bem. Segundo, a Lua está bem. Terceiro, Lua e Sol trocam boas recepções. Aí, se sim, para todas essas perguntas anteriores, aí o trígono vai favorecer isso. Mas veja os significadores acidentais, ou seja, casa 4 está bem, regente da 4 está bem, tem uma boa relação com o regente da 10, regente da 10 também está bem, os dois têm uma boa relação com o regente do ascendente com a Lua. Tudo isso é importante. Mas a galera aqui comentando sem áudio. Tá, e finalmente cheguei na parte do agora sim. Bom dia, Célio, povo da Regina. Tá bom, Selma, sem som. Eita, pulou aqui. Eu fui descer um pouquinho, aí ele já pulou uma página gigantesca. Cadê? Aqui. Sons do Prana. Bom dia, o Sol está com um buraco grande, está afetando tudo aqui. Se fala de tempestades, os solar flares, né? Os puns do Sol, de tempestade magnética. Então, o que está acontecendo é que eu estou com um buraco de atenção na minha cabeça, que eu estava fazendo uma coisa que geralmente eu não faço outras atividades antes da live para poder me concentrar, mas aí eu estava atualizando umas imagens lá dos meus cursos na Hotmart, fazendo o upload daquilo, e a cabeça estava meio avoada, e eu dormi bem, mas dormi pouco, de ontem para hoje. Aí deu um pouco esse tipo de coisa. Estou mudando, inclusive estou mudando o meu sistema de trabalho, tá? Para conseguir agilizar mais ainda a entrega dos mapas, aproveitar e dar esse aviso aqui que é importante. Foi bom, que até gostoso poder dar essas explicações, que isso aqui é importante para divulgar. Agora, para conseguir aliviar a fila, e no final acabei descobrindo um jeito mais interessante de entregar a leitura dos mapas, em vez de gravar o mapa e enviar o áudio, eu estou ditando para o Google Docs para poder digitar um texto bem organizado sobre a leitura do mapa, assim muito mais rápido eu editar, fazer pequenas correções em vez de ficar editando o áudio. E outra, eu vou entregar um arquivo em PDF, um relatório em PDF, respondendo todas as perguntas que os clientes enviarem. E a vantagem disso ser em PDF é que se a pessoa quiser, onde foi que o Célio falou sobre finanças e tal, você tem lá a função localizar, buscar um assunto no texto. Muito mais fácil. E se quiser também, depois você pode pegar o texto, jogar num DeepSeek, num ChatGPT e pedir para ele resumir por assunto e tal. Enfim, facilita muito mais do que ter que ficar procurando onde que eu falei sobre cada assunto num arquivo de áudio de 1 hora. Mais rápido para mim, mais fácil para mim, mais rápido para vocês, mais fácil para vocês. Eu consigo entregar agora com uma taxa de espera
menos lenta, né? Porque tem mais de 60 mapas aí na fila, então demora para fazer. Eu não posso fazer cansado um monte de mapa na sequência, mas vai cansar bem menos, ou seja, eu vou poder fazer mais mapas na sequência sem estar cansado, sem me cansar. E isso é bem interessante. Aí eu estava testando exatamente esse sistema ontem para uma cliente, e tudo aquilo que a gente está aprendendo a fazer de início, já tinha feito os outros testes, óbvio, o meu livro, inclusive, eu escrevi assim. E aí, para conseguir organizar as coisas dessa forma, toma um tempo, né? E aí, quando eu fui ver, já estava tardão. Bom. E aí, aquela história, é um primeiro tropeço, aí o cérebro está um pouco mais lentinho hoje. Pro Chicran, eu acho que o BO achei que o BO era comigo. Na última semana estava tudo dando errado, tecnologias, diálogo, o professor teria algo no céu nos últimos 10 dias que pode afetar, que pode dar ruim nisso no geral? Não. Foi, como eu estava explicando, uma série de desatenções minhas, porque eu estava começando a instalar coisas novas na minha cabeça, procedimentos novos que exigem má atenção, e aí quando você muda algum procedimento, isso pode afetar a sua atenção para os outros que você já tem na forma comum de trabalhar. Eu estava fazendo pequenas mudancinhas na rotina, então já bagunça a nossa atenção no geral. Aproveitar que não tem ninguém assistindo aqui no Instagram, já fechado o Instagram, peraí. Pronto. Descartar mídia. Essa luz do celular na minha cara não é legal. Pronto. Fico mais à vontade sem o estragão na minha frente. Já fez a função dele. Que mais? Sons do Prana, sou o André, tá bom. Vamos ver se com o tempo eu vou decorar seu nome, André. Mas via de regra eu acabo esquecendo, mas tudo bem. Qualquer outra coisa, você coloca ali entre parênteses André e tal. Mas vou acabar lembrando se eu estiver participando sempre aqui do chat. Paula Bispo, tenho Saturno como regente do meu Sol e ascendente. Tá. Lá na casa 8 em Virgem, ok. Saturno rege seu ascendente, ele tá peregrino na casa 8, não tá numa casa legal, não tem, a não ser que ele esteja nos últimos 2 graus de Virgem, que aí ele vai ter termos, fora disso não tem nada a dizer desse Saturno não. Assim, apenas que pode ser um indicativo de uma saúde mais vulnerável, principalmente na parte de metabolismo. Teria que ver interessante também a condição da Lua, porque ele gosta da Lua, dá triplicidade para ela, se a Lua gosta de volta dele ou não, e a gente da casa 2, que é aquilo que a gente ingere, se está conversando bem com esse Saturno. Porque quanto mais complicar a coisa, maior chance de aumentar os potenciais problemas com essa parte digestiva. Lívia Martins. Sério, Martin Câncer também, mas Lua em Touro exaltada. Melhora um pouco, Marte rege casa 1 e 8. Era mais ou menos, né? Porque o Marte está pedindo socorro para a Lua. E a Lua, ela dá exílio para o Marte, embora ela dê triplicidade. Ou seja, ela enxerga, ela é capaz de poder ajudar, mas ela não quer. Então, grosseiramente falando, é isso. Então, o emocional entende as demandas do racional, é capaz de ajudar, mas evita. E esse Marte tá aí, coitado. Agora, é chato, né? Porque ele rege a casa 1, rege o ascendente. Então, aquela coisa que as pessoas costumam dizer, confia nos seus instintos, no seu feeling. Para as coisas que se respondem com o seu feeling, beleza. Agora, onde o seu feeling pode ajudar a ter supostamente deveria ajudar a ter algum insight, alguma coisa assim, não vai te ajudar, vai empurrar na direção errada, mesmo tendo a capacidade de ajudar. Então, quando o seu instinto tiver que salvar o seu lado racional com alguma ideia criativa, disruptiva, esqueça. Vai ser a possibilidade de um conjunto de ideias inúteis gigante, que podem ser úteis para outras situações, mas não para te ajudar nessas questões racionais. Felipe, mais uns bons dias aqui para o Felipe, Maria João também. Felipe, sério, quais os motivos você elencaria para utilizar o sistema Plácidos ou outro sistema de quadrantes ao invés de signos inteiros? Prática e vejo funcionando. Signos inteiros, eu sempre gosto de dar essa explicação. Eu posso te dar duas respostas corretas se você me perguntar, por exemplo, aqui onde eu estou, na Noruega, qual a distância para cruzar a fronteira com a Suécia? 50 quilômetros. E 181 quilômetros, 180, vai.
não sei, 183, mas o caminho mais curto para a Suécia, daqui de onde eu tô, é 50 quilômetros. E também é 180 quilômetros. E as duas respostas estão certas. Tá, criei a confusão. Vamos explicar a confusão. Em linha reta, 50 quilômetros. Como é que eu consigo ir em linha reta? De helicóptero, traçando no mapa, de avião, voando ou com algum veículo tão absurdamente off-road que consiga vencer todos os obstáculos que, com os veículos que a gente conhece ou a pé, seriam intransponíveis. De carro, o caminho mais curto por estrada são 180 quilômetros. A estrada seria o equivalente ao sistema, quaisquer sistemas de quadrantes. E a linha direta é o sistema por signos inteiros. As duas respostas estão certas. A questão é, qual é o seu olhar para o que o mapa apresenta? Não existe quem é certo, quem é errado. Qual é o olhar que você está aplicando. Eu gosto de ver essa questão das curvas de nível do mapa, né? Digamos assim, entender os obstáculos no meio do caminho. Gosto bastante de ver isso. Inclusive, estava conversando recentemente com o Zeno sobre isso. Ele trouxe um complemento interessante. Vou fazer live com ele. Tem até que acertar uma data aí, de repente, o outro sábado sem ser amanhã. Outro sábado. De repente, outro sábado sem ser amanhã, se ele estiver disponível. Pode ser, Zeno, não sei se você está aqui. Mas enfim, eu já mando mensagem para ele, já confirmo. E é legal a própria pessoa explicar do que eu tentar ser um replicador, né? Foi interessante esse assunto, é bem bacana. A gente traz para responder, mas isso mais pro final, porque a gente já tem um tema que quer comentar na live, que é surpresa ainda. É surpresa só na linha do canal, né? Porque não é surpresa o assunto, não. Cadê? Onde estamos? Ah, tá. Pergunta do Felipe Silva. Silvana aqui, inclusive, também achando ótima pergunta, assim, o texto funciona melhor para mim. Então, mas aí que tá, dependendo do olhar que você tem para a situação, pode funcionar melhor mesmo. Mais um monte aqui para Cida. Milena, um planeta no signo que rege a casa de outro signo. Exemplo, casa 9 em Peixes, casa 10 em Áries. Marte está na 9 em Áries. Significa que Marte dá força para as casas 9 e 10 de forma diferentes? Não. Significa que eu sou proprietário dessa minha casa, mas estou na casa do vizinho. É isso. Então o que acontece? Ele traz assuntos da casa 10 para a casa 9. Mas ele é o regente da 10. Então assim, se eu estou na casa do vizinho, eu estou gerando alguma interferência, eu estou ocupando algum espaço ali. Né? Mas aí que tá, que tipo de interferência? Estou com boas dignidades, estou com péssimas dignidades, troco boas ou más recepções com o regente daquela casa. Às vezes eu estou lá na casa do vizinho, super respeitoso, zeloso, educado, só que o vizinho me odeia. Então não adianta eu estar lá querendo dar o meu melhor, ele continua me odiando. Ah, mas se você ama o vizinho, ele continua me odiando, não vai resolver nada. Agora, o vizinho é indiferente a mim, eu tô lá e não tô fazendo estrago nenhum, a possibilidade de dar problema é mínima, porque ele não tá nem aí porque eu tô fazendo. Se eu causar algum problema lá dentro, mesmo que o vizinho me ame, eu tô causando problema lá dentro. Entende que assim, é importante você ver as dignidades e as recepções, o tempo inteiro você tem que ver isso. Porque isso vai contar o desenrolar dessas histórias, que eu falo que a trama, as intrigas no mapa estão dentro das recepções. E a capacidade de ação ou incapacidade de ação estão dentro das dignidades essenciais e acidentais. Aí, a partir daí você consegue ter uma boa historinha. E aí o que você faz com os aspectos? Eles vão colocando areia ou óleo dentro dessas relações. Percebe por que é tão mais importante ver isso do que o aspecto? Eu adoro essas perguntas. E lembrando, gente, isso é assunto que recheia pelo menos 70% do conteúdo da trilha básica, que é o curso básico, que está dentro do Astro Mentor. Sem isso, você não consegue avançar nenhuma informação útil no mapa. Lívia. A lua sempre representa emocional e ainda as coisas que a casa da casa que abre em Câncer. Sim, sim.
Mercúrio sempre regimental e ainda as coisas das casas que abrirem Gêmeos em Virgem? Sim. Bingo. Medalhinha pra você. É isso aí. Excelente resumo. Joan Boni. Voltei com a dúvida. Qual dúvida, Joan Boni? Bom, ela deve estar mais aqui embaixo. Bom dia para Raquel também. Stan. Uma astróloga me falou que a casa 2 é falta, ausência. Nossa, essa eu não entendi. Eita. Coisinha caindo no oi. Eu tinha perguntado sobre um local relacionado com a casa 2, já que o regente da minha 7 tá lá. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Stan, refaz a pergunta porque eu não entendi. Eu não entendi o que você quer dizer com isso. Casa 2 é aquilo que nos traz sustento, são os nossos fiéis escudeiros, advogados, testemunhas, procuradores, representantes, o nosso alimento e o dinheiro que a gente é capaz de fazer e gerir. A ausência, nossa, só se ela está fazendo uma referência direta a uma associação que você pode fazer lá, nossa, é possível, mas é improvável, alguma associação com a astrologia suméria. Aí, ok, porque assim pode ser tanto a comida que você tem ou a fome que você tem para comer, mas assim, a fome que causa a morte é a casa 8, né? A ausência, a perda seria mais associável à casa 8, mas assim, dependendo do caso, a casa 2 pode ser a fome que te leva a comer também, cabe nisso. Lá quando Inanna vai brigar com Ereshkigal, né, que ela fala, se você não me devolver o touro sagrado da colheita, eu vou virar o meu rosto para o mundo dos mortos e só haverá fome e desgraça sobre a terra e tal. Mas assim, é um erro de tradução isso, porque virar a face para significa vou me juntar vou lutar em nome de. Então ela está dizendo que se você não me der a comida, eu vou me juntar à fome, eu vou me juntar à morte, eu vou me juntar a todos esses malefícios de destruição na superfície. É um erro de tradução besta, de uma figura de linguagem suméria. Muigishe, né? Virar o meu rosto para. Dar o meu nome a. Dar minha face a testar. É isso daí, vem daí. E aí você começa também a entender por que a casa 2 é chamada de portal de Hades, portal do inferno, e por que a casa 2 também é entendida como uma casa maléfica. Mas eu não creio, assim, é possível? Mas vão ser poucos os astrólogos que vão ter esse conhecimento para comentar dessa forma, ainda mais dessa forma tão cifrada para você. Mas a possibilidade de ser mais um Mirono que viu a Saturno que não viu é grande, mas óbvio, tem poucos astrólogos olhando para isso, mas tomara que tenha sido o caso. Agora, falar que a falta é ausência, falou de uma forma um tanto quanto vaga. Bom, tem que ver o que acontece com esse conteúdo aí, que ela explicou. O Felipe também prefere signo de interpretação mais limpa e objetiva, melhor forma de distribuição dos planetas sem interceptações ou falta de proporção entre as casas. Então, Felipe, você vai ver bastante exemplo, inclusive isso foi motivo de assunto quando me chamaram para fazer parte de um SINAT, que era um congresso online de astrologia, e eu falei, nossa, mas vai ter um monte... Putz, eu estava começando o meu YouTube, eu fiquei olhando, falei, mas tem um monte de figurão aí, o que eu tenho para contribuir de novo, de novidade? Aí eu peguei como linha de trabalho, mapas horários em regiões subpolares, onde tinha vários exemplos, inclusive um deles, com 3 signos interceptados, e o planeta principal que daria a resposta, ele estava exilado e não regia casa nenhuma. E foi exatamente isso que ajudou a entender o cenário. Então, assim, nesse caso, essas interceptações gigantescas foram justamente a razão da resposta. E não só isso, teve outro caso também de uma condição com 3 signos interceptados na casa 1, e quem estava na casa 2, ainda por cima, estava lá junto com o Algol, e fazia sentido, porque a pessoa estava dando a cabeça a prêmio para garantir que uma coisa ia funcionar, ao ponto de fazer um juramento perante as câmeras. E é um cara aí grande do mercado. Vocês vão saber isso melhor
no curso de estrelas que eu estou gravando. Esse curso vai também integrar no Astro Mentor. E, enfim, vocês vão saber do que se trata. Coisa de gente grande. Vou até spoiler o nome. Era o Érico Rocha que estava botando a cabeça dele a prêmio. Que falou pro meu cliente: se alguma coisa der errado, eu assumo pessoalmente o seu lançamento. Vai tranquilo, ó, filma, fazendo juramento de dedinho com a câmera filmando. Nem sempre é igual uma coisa ruim. Nem sempre. Mas o resto vocês só vão encontrar no acervo de mentoria da astrologia horária, e um monte dos meus alunos lá também, dos mentorandos, olhando torto para aquilo. Ixi, isso vai dar errado. Eu falei: calma, gente, não é questão de errado ou certo, você tem que entender o contexto. Sim, já dei spoiler demais aí. Que mais? Então, assim, nesse caso, se não fosse o sistema regiomontanos, né, de quadrantes, eu não teria chegado na resposta dessa forma. Agora, existe uma coisa melhor ou não? Tem ferramentas que são mais adequadas para certas maneiras de trabalho. Então, assim, se você funciona melhor com o sistema de signos inteiros e consegue resultados, continue nos signos inteiros. Se você funciona melhor com quadrantes, continue usando quadrantes. Mas sim, já entendi que algumas situações, poucas, mas algumas situações eu pensei, eu não conseguiria chegar nesse resultado sem usar o sistema de signos inteiros e vice-versa. Agora, vamos fazer uma salada? Não vamos fazer uma mistureba. São duas ferramentas diferentes. Lívia Martins. Alô, sempre representa emocional. Ah, não, já vi isso daqui. Peraí. Vamos avançar mais. Eita, pulou um monte aqui. Não, já estamos chegando. Não tanto no final, não. Vai ter um desconto maior hoje. Lívia, Júpiter peregrino, mas a 2 graus do ascendente. Em outro signo, ele está angular, melhora a condição de Júpiter. Então, não tem, ele está peregrino. Deixa eu tentar pensar daquelas analogias que eu gosto de fazer, bem bizarras. Tropecei e caí de cara numa poça de lama. Ah, mas ganhei uma barra de chocolate. Isso limpa a minha cara de lama? Não, você ganhou uma barra de chocolate, uma coisa legal. Isso compensa você estar sujo de lama? Não compensa. Ah, então você está sujo de lama, estraga o chocolate? Não, o chocolate continua sendo um brinde legal que você ganhou de consolo, mas vai limpar seu rosto de lama? Não vai. São assuntos distintos. Então, assim, o Júpiter está angular, ok, ele tem uma condição de destaque no mapa. Isso melhora a peregrinação? Não. É um figurante levando um close no rosto, ele é um figurante. Então você tá numa cena do filme, a cena acontecendo e a câmera filmando o figurante assim. Catatônico. Ajudou na cena? Não. Deu para fazer leitura labial do que o ator principal tá falando? Não, porque a câmera tá no figurante. Essa é a questão. Agora, ainda assim um Júpiter angular do que um Saturno angular, também peregrino. O Júpiter vai ser preferível. João Boni, Sol 4 graus, Lua 2 graus, Mercúrio 5 graus de Sagitário. Sol tá bem, Lua tá combusta, tá mal, Mercúrio tá duplamente mal, porque ele tá combusto e exilado. Essa é a primeira coisa, ascendente Leão. Então, legal, o Sol é importante nesse mapa e ele tá numa posição muito boa, porque tá em triplicidade. Como esses planetas agem na casa 4? Então, eles não agem, tá todo mundo aí paparicando o Sol e completamente ofuscado e o Mercúrio ainda agindo super mal. Júpiter 4 graus de Peixes, ótimo, Júpiter tá muito bem, também tá todo mundo gostando desse Júpiter, que tá muito bem, que tá domiciliado e gostando de si mesmo, e muito também da Vênus, né? Saturno 6 graus de Aquário, Saturno também tá ótimo, odiando o Sol, gostando do Mercúrio, não dá nada para a Lua, indiferente à Lua, e gostando bastante do Júpiter. É o que dá para dizer dessas condições que você colocou. Então, assim, de relacionamentos, por exemplo, a possibilidade de você buscar relacionamentos de pessoas com quem você gosta e a pessoa também gostar muito de si mesma e ser indiferente a você. E você muitas vezes não perceber isso, ao ponto de achar que, não, é que a fulana é assertivo, ou é focado, ficar inventando outras desculpas. Não, é você que gosta de uma pessoa que
está olhando para si mesma. A possibilidade de você gostar de pessoas que se achem ou até com alguma natureza, algum comportamento que pareça narcisismo, que está na moda hoje de chamar todo mundo de narcisista. Tem, mas não é tanta gente que é assim, mas você olhar para uma pessoa que está só olhando para si mesma, a possibilidade é grande de você sentir atração por gente assim. Por que eu estou falando isso? Porque o regente do ascendente, que é o Sol, está dando triplicidade para o Saturno. O Saturno dá o quê para o Sol? Repulsa. Ou também buscar gente que te rejeite para só justificar falando, tá vendo? Eu me dedico, mas ninguém gosta de mim. É ninguém que você escolhe inconscientemente, já sabendo que não gosta de você, vai mudar de ideia e passar a gostar. Ah, mas como é que resolve isso pela astrologia? Pela astrologia você não resolve. Pela astrologia você identifica essa tendência. O que você faz com essa tendência? Aí você leva para um psicólogo, um psicanalista e fala, vamos trabalhar isso aqui. Aí sim, você já chega com um assunto pronto, o psicanalista vai continuar fazendo todas as anamneses e tal, só que muito mais focado em cima de um assunto mais objetivo. Melhora a vida de todo mundo. Mamalu, Célio, ascendente em peixes, tá? Júpiter em aquário na 11, tá bem, tá muito bem, tá em triplicidade, tá numa casa legal. Sol na 7 em Virgem, Sol não gosta desse Júpiter. Vênus em Leão na 5, a Vênus gosta desse Júpiter. Dá para dar uma luz sobre a área financeira? Então, não muito, né? Você não falou do Saturno, que é o regente da 11, você não falou do regente da casa 2, então não tem como saber. Joan Boni, Saturno domiciliado oferece uma boa relação com as pessoas? Então, Joan, não. Vênus 13 graus de Escorpião. A Vênus, como significador natural de relacionamento, ainda está péssima. Estando em 13 graus, muito provavelmente está conjunta com Zubenergenubi. Espero que essa Vênus não seja regente nem da casa 2, nem da casa 8, porque ela indica confisco de bens em tempos de guerra, preço insuficiente, ou seja, prejuízos. Perdas financeiras. Carla Brito, chegando agora e dando like. Obrigado, Carla. Inclusive, bem lembrado, pessoal. O joinha aí ajuda nós. Estamos bem de joinha, mas é sempre bem-vindo para quem chegou aqui, tá tão entretido com o conteúdo que esqueceu de apertar no joinha. O Luiz comentou like 58. Que caste. Sério, sempre tive sonhos premonitórios. Tem algum lugar no mapa que eu veja isso ou estrela? Tem lugares. Um deles é a casa 9. A casa 9 é a casa dos sonhos. Tem estrelas associadas com capacidade de profetização, como o Zosma, por exemplo. Mas tem outras. Eu não vou lembrar agora, obviamente, de cabeça todas. Mas a Crux, G-Crux também são estrelas interessantes para isso. Talvez Sadal Sud também, não tenho certeza. Que a Sadal Sud tem associação com a astrologia, mas eu não sei se tem associação com essa parte mais mística, ocultismo, mediunidade ou coisas nesse sentido. Não sei. Daí fico na dúvida. Laís, feliz sexta-feira, obrigado, Happy Friday. Legal. Você também, Laís. Deli, sério, por favor, como estarão as coisas para os leoninos a partir dessa lua linda de se ver? Eu não faço análise tão específica assim. Outra, os leoninos são pessoas que têm Sol em Leão, mas esse Sol rege o quê? Quando a pessoa tem o regente do ascendente em algum lugar, você consegue dizer alguma coisa. Apenas o Sol, eu não sei do que o Sol está regendo no mapa, então não dá para responder pergunta assim. Eu sei que você vai ver, mas tem tanta gente fazendo conteúdo de horóscopo, previsão para os signos. Pois é, pessoas que aprenderam astrologia com base nisso aqui, que ensina errado. Então fuja desse tipo de conteúdo. Zeno, essa falta de áudio foi uma mandinga da Marion de Março da João McKeevers. Pois é, de tanto que eu tô falando mal do livro delas. Exato. Cadê aqui, Carol? E o alerta falso de terremoto que acordou o povo que usa Android em São Paulo já às 3 da madrugada. Boatos que foi falha do Android, Google, e outros boatos que foi ataque hacker. Céu de hoje indica algo. Gente, não fica buscando desculpa para cada evento que aconteceu. Eu tropecei numa pedra. Sei lá, tropecei numa pedra, tem ascendente em peixes. Marte tá passando ali, machucou meu pé. É isso? Não. Marte passando em peixes no ascendente, ou melhor, passando em cima do regente do ascendente em peixes, pode ser algum risco de acidente nos pés? Pode. Eu tropecei numa pedra, então foi isso. Mas se você tá andando num lugar que é paralelepípedo, que é tudo pedra,
aquele lugar é o problema, por melhor que seja o trânsito no seu mapa, por melhor que seja a configuração do seu mapa. É um exemplo que eu gosto de lembrar, como exemplo, que eu não gosto da lembrança. Eu fui passear, eu era pequeno, fui passear com meus pais em Congonhas do Campo. Cara, uma criança andando, usando sandalinha, né, papete de couro. Eu, toda hora, tava indo de cara no chão, caindo, batendo com o joelho naquelas pedras desgracentas gigantes que meu pé enroscava, o negócio mordia a frente da minha papete. Eu ia de cara no chão, não conseguia. Meus pais, não, vamos, anda logo e tal. Eu não conseguia andar. Mano, aquele lugar me deixou furioso. Então assim, mãe, mas o que estava acontecendo em Peixe no seu mapa? Nada, o lugar tem uma estrutura ruim para você, para uma criança principalmente, andar de papete, só isso. Então assim, antes de olhar para o céu, onde é que está no céu que o aplicativo não funciona? Calma, gente, puxa a cordinha, não fica buscando desculpa no céu. O céu não é desculpa de nada, o céu mostra algo que facilita, algo que dificulta, nos mais variados assuntos da vida, nas mais variadas interações entre esses assuntos na vida de cada um. Mas assim, primeiro olha para o contexto, e a maioria das respostas que a gente vai querer buscar atalho na astrologia, já não é para buscar atalho com a astrologia, mas a maioria das respostas que a gente vai buscar na astrologia, elas não estão na astrologia, elas estão no contexto. Me deixa bem desestimulado assim, hoje não mais, porque eu estou mudando meu sistema de atendimento de tempos em tempos e acabei de atualizar para esse formato texto agora. Mas quando as pessoas tinham uma consulta ao vivo, viajava num contexto para depois eu vou ouvir e falar, então, mas isso não tem a ver com astrologia. E às vezes 80% da consulta, a pessoa gastando uma grana lá comigo e eu super sem graça, porque assim, a pessoa tá pedindo um monte de referências, conselhos, dicas, ou conclusões, ou justificativas. Não funciona assim, porque não era nada que era associável com a astrologia. Às vezes a pessoa tá lá buscando a gente porque ela tá desesperada por um consolo, ou simplesmente tá desesperada num momento complicado da vida, não é para você gastar dinheiro com astrologia porque você está no desespero. É para você investir num serviço de consultoria para se entender melhor o momento, os potenciais, as dificuldades, para então depois se planejar para saber como lidar melhor com essas informações. Só isso, tá? É literalmente um mapa que te mostra caminhos e o que existe nesses caminhos de bom e de ruim. Interessante, né? Para dar esse aviso. Mais uns bons dias aqui para Carmen, Carol. E no sistema de abalos sísmicos da USP e do USGs não detectou nenhum abalo. Seria estranho mesmo ter alguma coisa assim. Impossível não é, mas muito estranho, muito improvável. Camilo, você não recebeu aviso. Zeno, essa falta, já comentei. Deli. O problema foi no Google, tá? Não ouvi nada, ok. Dele então, Leão na 9, ascendente Sagitário, Saturno retrógrado na 4, Júpiter na 7, Lua em Touro. Então o Júpiter está na 7 em Gêmeos ou está na 7 em Câncer? Se ele estiver na 7 em Gêmeos, ele está péssimo. Se ele estiver na 7 em Câncer, ele está ótimo, gostando da Lua. E a Lua também é importante saber. Senão eu também não consigo te responder ainda. Zeno comentando, sim, pode ser sabadão a live. Esse sábado agora amanhã vai ser a live com o Ailton Godoy. Aí no outro a gente faz, eu vou checar depois no calendário, vou tentar abrir aqui, senão vai engasgar a live. Mas aí já te confirmo na sequência. Valeu, Zeno. Mais uma galera chegando aqui, Carolina, Língua e Graça, Dênia, bom dia. É bom você transmitindo conhecimentos para nós, eu que agradeço o apoio, e o apoio de todo mundo aqui também, né? Apoio para a Dênia e para toda a galera que tá aqui assistindo e dando a força com os leaks. Hoje eu vou esticar um pouco mais no tempo, porque eu comecei atrasado, quer dizer, eu comecei na hora certa, mas sem áudio, né? Ai, caramba. Regina Reim, vou diferenciar o dinheiro da casa 2 e da 11. Como diferenciar o dinheiro da casa 2 e da 11? Como integrar as duas informações na leitura? Casa 11 é o seu salário, o valor do seu trabalho. Casa 2 é a sua capacidade de gerar recurso e, principalmente, de gerir o recurso. E casa 8 é o dinheiro que você perde ou que você herda. Então, assim, às vezes você tem uma capacidade de ganhar, mas uma péssima capacidade de gestão. Você ganha 1 milhão, gasta 2 milhões. Complica, né? E às vezes ao contrário. Você ganha pouco, mas consegue gerir super bem. Ou ganha mal e ainda tem uma péssima gestão, é o pior cenário. Ou ganha bem e tem uma boa gestão.
mas sim top de dívidas. É muito difícil você equilibrar o financeiro, porque você tem que equilibrar 3 setores do mapa. E esses 3 setores do mapa equilibrados, fortes, equilibrados entre si, e ainda com boas recepções com o regente do ascendente com a lua. Ou seja, praticamente impossível. Sempre tem algum ponto mais complicado, mas quando você entende a complicação, você entende a estratégia melhor para poder superar essa complicação. Se é verdade que quando recebemos uma herança, ela não está mais na casa 8, mas sim na 2, uma vez que está sob sua posse, ela não está mais na casa 8. Exatamente, alguém morreu para transmitir aquilo para você, agora que é seu, está na 2. Regina Ren, eu também sinto dificuldade em integrar os significados das regências dos planetas com os significados das casas onde eles estão. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Posso. Regente da casa 2, por exemplo, está na casa 5. A possibilidade dessa pessoa investir ou torrar o dinheiro dela com artes, com prazeres, com diversão, com sexo, é grande. Isso é uma possibilidade. Regente da casa 7 na casa 3. Os relacionamentos tendo alguma conexão com irmãos, com logística, com burocracia, com vizinhança. Regente da casa do salário na casa 3. O dinheiro que vem do trabalho vem através de sua capacidade de fazer gestão de informações, de logística, de entrega, serviço de delivery, indicação de irmãos, de vizinhos, e assim por diante. Você vai associando e começando a construir os caminhos. Mas o regente da 11 está na casa 3 em queda, então ok, é lidando com essas questões, só que quebrando a cara no meio do caminho, porque justamente se o regente da casa 11 está em queda na casa 3, significa que o salário está dependendo da casa 3, só que ele está numa péssima condição, ele está em queda, ou seja, vai ter um monte de frustração por causa dos assuntos de casa 3, por causa de vizinhos, por conta da vizinhança, dos irmãos, da logística, da burocracia. Você vai modulando cada uma dessas informações à medida que você vai juntando elas. Por isso que não dá para pegar um negócio e usar uma receita pronta. Não é à toa que eu critico tanto. Você acha que eu não ia gostar de receita pronta? Eu ia criar um prompt no chat GPT e falar, pronto, tá aqui, ó. Paga uma assinatura de R$10 no site e pronto, você vai ter resposta o tempo inteiro para isso. Se for para dar resposta boa, beleza, aí seria um plano maravilhoso. Mas não tem como. Então a gente tem que usar o cérebro e pensar e associar. Aí quando surgir essa inteligência generativa geral, a AGI, talvez a coisa melhore, mas alguém tem que treinar isso, e o treinamento vai ser pesado, puxado, cansativo e cheio de parafusinhos para apertar. A gente vai começar a se transformar em técnicos especializados em apertar esses parafusos com base na nossa experiência distante da máquina. Cadê aqui? Cida Coelho, Célio, tenho Saturno e Marte na casa 2 em Virgem fazendo quadratura com Vênus e Sol em Gêmeos. Na casa 11 junto com Lua em Câncer na 11. Questão de trabalho. Tá, você tem Marte e Saturno na casa 2 em Virgem. Marte tá ótimo em Virgem porque ele tem triplicidade. Saturno tá peregrino em Virgem, gostando do Marte. Marte não dá nada pro Saturno, estão só ali juntos. Quadratura com Vênus e Sol em Gêmeos. A Vênus e o Sol em Gêmeos não dão nada pro Marte, mas gostam do Saturno por triplicidade diurna. A questão é assim, o Marte e o Saturno não gostam da Vênus, então dão triplicidade, ok, gostam por um lado, mas não gostam por darem queda. Então isso pode atrapalhar muito mais do que essa quadratura. E a Lua na casa 11, ela detesta o Saturno, ela detesta o Marte, e ela é o emocional e ela está muito bem consigo mesma. Questão de trabalho, então, eu preciso saber quem é o regente do ascendente e quem é o regente da casa 10, para poder juntar tudo isso. Porque assim, isso não é em princípio um grande gerador de dificuldades, até porque tá todo mundo aí gostando bastante do Mercúrio, que você não falou onde tá, quem é, enfim, com a relação dele com o regente do ascendente e com a Lua. Já sei que a Lua não dá nada pro Mercúrio, no máximo ela vai dar triplicidade. Será que ela pode dar face também? Talvez possa, peraí. Sim, se tiver de 10 a 20 graus de Câncer, ela pode dar face pro Mercúrio, menos mal. Bem menos mal. Agora, resta saber se o Mercúrio tá gostando da Lua, se de repente o Mercúrio tá em Capricórnio, dando exílio pra Lua, ou se o Mercúrio tá em Escorpião, também péssimo. Ou se o Mercúrio tá em Virgem, lindão, fortíssimo, sendo gostado por todo mundo aí.
É isso que mais importa pra gente ver, gente. Mamalu, completando a pergunta sobre a questão financeira, sério, só em Virgem na 7, ascendente em Peixes, Júpiter em Aquário na 11, Vênus, eu não consigo montar, muita informação para conseguir montar. É complicado, gente, eu não tô vendo o mapa. Quando eu tô vendo o mapa eu consigo entender tudo. Mas assim, ascendente em Peixes, Júpiter em Aquário na 11, tá? Isso é muito bom. O regente do ascendente tá na casa do salário. Só que assim, essa casa 11 deve abrir em Aquário, imagino. A não ser que você tenha interceptação. Vênus em Leão na 5 não tá nem aí para isso. Bom, ela tá odiando esse Saturno que rege a 11 e o Saturno odiando de volta a Vênus. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Ainda estão em quadratura. Casa 2 em Áries, Marte em Virgem na 6. Tá, casa 2 em Ágem. O Saturno ama o regente da casa 2, então isso é um bom sinal. O Júpiter tá amando esse Saturno. Bom. E o Saturno não tá dando nada de volta pro Júpiter. Pena. E o Marte, casa 2 em Áries, o Marte, regente da casa 2, odeia o Júpiter. Ruim. Então, a possibilidade aqui a gente já consegue montar uma ideia. Vai atrás do salário, consegue alguma coisa, essa coisa que consegue não é tão satisfatória, principalmente a sensação desse... Tipo, eu faço tudo para merecer, mas o que eu recebo é menos do que aquilo que eu faço. Ou seja, você está se vendendo errado sem saber. E é um sem saber inconsciente total, porque é um Saturno maltratando a sua Lua. Ou seja, tem algo no seu discurso, tem algo na sua comunicação não verbal que faz com que você passe a ideia de insegurança ou de não merecimento de um pagamento melhor. Olha só, tudo isso eu estou respondendo com base em quê? Nas dignidades e nas recepções. Eu não estou falando nada de aspecto aqui, tá tudo sendo respondido graças à informação que tem nessa tabela. Tem exercício, já tem uma série chamada Mão na Massa. Você já começa com alguns desafios, série de desafios, desculpa, no módulo, na sessão do curso básico do Astro Mentor, e que eu já começo a perguntar exatamente isso. Como é que essa pessoa com finanças, como é que ela com relacionamento, como é que ela com a família? E você já vai começar a montar, juntar as peças e conseguir dar alguma resposta ali. Cadê? Então, tá. E aí o que acontece? Esse Marte tá em Virgem na casa 6, ele tá odiando o Júpiter, que é o regente do ascendente, ou seja, a forma como você lida com o seu dinheiro odeia você. Ou seja, tem uma questão, agora você tem mais um reforço que a gente consegue pegar um ponto em comum. Se o regente do salário, do valor do seu trabalho, dá uma informação inconsciente, muito provavelmente por linguagem não verbal ou por reação emocional, contrária ao seu valor, opa, temos um problema. Agora a gente tem uma outra confirmação aqui. O regente das suas finanças é contrário ao regente do seu racional. Ou seja, existe um processo de autossabotagem da sua parte com finanças. Vai levar isso para terapia, para trabalhar. Essa mereceu um like, né, galera? Um like, uma inscrição e um sininho. E uma visita também lá ao site para você conhecer mais sobre o Astro Mentor. Que o link está aqui em destaque no chat e também está aqui na descrição do vídeo. Felipe Silva, já que você considera signos interceptados, qual exatamente o significado da interceptação? Nenhum. Os manuais contemporâneos dão respostas muito vagas a isso. Então, porque nem é para dar resposta a isso. Se você tem uma casa... Vamos pegar um mapa qualquer de agora daqui, vai. Aqui é sempre entupido de interceptação. Não, meu mapa não vou expor de jeito nenhum, tá doido? Tá aqui. Vamos pegar... Nossa, mas tinha que ter umas 2 estrelas toscas. Nossa, 3 estrelas ruins batizando o mapa. Que coisa. Vou dar uma olhada nessa coisa aqui. O que acontece neste caso? Olha, tem touro interceptado lá na casa 11. Tem escorpião interceptado na casa 5. Sempre vão... A interceptação, ela sempre
no eixo, tá? Sempre a casa oposta vai ter um signo interceptado também. Tá, Marte rege alguma coisa aqui na casa 5? Não. Marte vai reger a casa que abre em Áries. Só aquela casa é. E Vênus vai reger a casa que abrir, que aqui tem Touro interceptado, então o regente da casa 11 vai ser Marte, da casa 12 vai ser Mercúrio. Vênus não vai reger aqui. Vênus vai reger apenas a casa que abrir em Libra, que é a casa 5. É isso. E aí? É só isso. Mas se acontecer de pegar, por exemplo, Câncer interceptado, que aí a Lua só rege o signo de Câncer, a Lua não vai reger casa nenhuma? Então ela ficou sem importância no mapa? Não, ela continua tendo importância, ela só não é regente de casa nenhuma, que nem aquela pessoa que tá só vivendo de aluguel, não é proprietário de imóvel nenhum. Ela deixou de ter importância? Não, ela tem um pouco mais de vulnerabilidade na vida real, sim, mas no mapa não. No mapa não tem vulnerabilidade, não. Apenas não rege casa nenhuma. O que mais aqui? Estamos chegando no final do chat e no final da live. Agora já deu o tempinho lá de desconto, né? Vanessa. Bom dia, se a casa 11 está em peixes e nelas estão Marte e Vênus, sendo Vênus regente do mapa em exaltação e nos próprios termos. Como pode ser a questão de salários e rendimentos nesse mapa? Se casa 11 está em peixes, nela estão Marte e Vênus. Bom, é um criador de expectativa gigantesco ali, né? Se Vênus é regente do ascendente, melhor ainda. Agora pode criar uma expectativa gigante e ser parcialmente bem atendido, porque Vênus está na triplicidade também, está nos termos, que ótimo, mas assim, a exaltação ela sempre sobe demais a régua para uma coisa que tende a ser irreal. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa super bem paga pelo seu trabalho, mas quer receber 4, 5 vezes mais do que os melhores salários do mercado. Aí vai ser complicado. Então, pode dar com a cara na parede, sim. A exaltação tem esse lado negativo, tá? Mas, no geral, é muito favorável. Magali, bom dia, Célio. O que dizer sobre o Sol em Sagitário na 7, Mercúrio regente do ascendente na 7, Netuno na 7, meu ascendente é Gêmeos, Júpiter não. O Netuno você só vai levar em conta se ele tiver a menos de 1 grau. Se tiver conjunto exato com esse Mercúrio, pode dar uma confusão absurda na hora de entender o outro. E nas relações interpessoais. Agora o regente do ascendente tá péssimo, né? Ele tá muito mal. Se tiver a menos de 8,5 graus do Sol, tá piorado ainda. Você desaparece ainda mais na mão do outro. Então, o que dá para dizer? O Júpiter não é o outro também muito devotado a você. Mas isso é bom, equilibra, né? Não, é como duas pessoas cegamente apaixonadas. Se os dois são cegos, não enxergam para onde estão indo. Cuidado. Então, assim, pode ser uma busca por relacionamentos onde existe uma entrega total, uma devoção total. Isso não é um relacionamento, é uma busca por simbiose. Simbiose não é saudável, tá? É o que dá para dizer das informações que você passou. Eu que agradeço, Mamalu, Magali. O que me intriga é Saturno a 0 de Virgem na 3. Será causa dos meus problemas com vizinhos e irmãos? Não. Nunca existe. Você não olha para um ponto no mapa e fala, é por isso que não é por isso. Fala, tem esse indicador de problema, mas não é por isso. Porque se você tem noção de como funciona esses problemas, você vai atrás da solução. Kikaste Célio, uma revolução Vênus na casa 2 pode ser um benéfico. Casamento diz que o benéfico para quem nasce à noite é Vênus e não Júpiter. Sim, você tem a questão do sexto e tal, isso é importante ver também. Mas assim, Júpiter não deixa de ser Júpiter, né? Obrigado, Magali. Isso é uma pera rindo? Gostei, a perinha rindo. Então, Vênus na casa 2 pode ser um benéfico, sim. A questão é se ela tá bem ou não. Uma Vênus em peixes na casa 2 tá ótima, uma Vênus em câncer na 2 tá ótima, uma Vênus em touro na 2 tá linda, uma Vênus em libra na 2 tá linda, uma Vênus em virgem na 2 tá péssimo, uma Vênus em Áries na 2 tá péssimo. Então, assim, o que você tá trabalhando aí de informação, né? Não é só apenas a Vênus na 2. Ela tá bem ou tá mal? Aquela coisa, olha, uma nota de $100, é rasgada. Então, cuidado. Kikaste.
Não, acabei de responder. Mamalu, já garanti o like, já sou inscrito, estou na lista esperando abrir o curso. Sério, você é 1000. Obrigado. Obrigado, Mamalu. Só uma curiosidade. Bom, eu não vou saber o seu nome, né? Mamalu com esse nome, não, com certeza é uma abreviatura, ou enfim. É mais raro no YouTube, mas o povo às vezes é meio caricato nos nomes aqui também do YouTube, mas no Instagram é pior. O nome da pessoa é 7805, né? Você fala, mano, Gio, Célio, arrasa, obrigado. E obrigado, Magali, pela perinha, aí pelos 5 euros de apoio aqui ao canal dos Super Stickers. É isso, gente. Estendi no tempo, mas precisava, porque dei aquela mancada lá de esquecer de abrir o botãozinho do áudio. Quem ainda não está inscrito, se inscreva, clica no sininho para o like. Lembrando que o curso Astro Mentor, que engloba todos os meus outros cursos e os outros cursos que eu ainda estou gravando, ele tem aqui, tá fechado por enquanto, mas tem aqui o link no chat e na descrição do vídeo para você se inscrever na lista de e-mails, na qual eu vou fazer todas as divulgações exclusivamente desse lançamento, dessa abertura de vendas para esse curso. Você não vai receber nenhum outro conteúdo que não seja em relação a isso. Você não tem que cadastrar nada de especial, é só seu e-mail, não tem questionário, nada assim. Tá bom? Tá, saideira aqui. Sério, Betel, Jesus no acidente é muito ruim? Depende para quê, né? Tem que ter atenção com o ombro. Risco de acidente no ombro. Mas pode ser ótimo para artes marciais, pode ser ótimo para força, desenvolvimento, exercício de força, combate, estratégia, perspicácia, caça, enfim, tem várias coisas aí. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todo mundo. Espero ter sempre explicado do jeito mais simples e fácil de entender possível. Eu gosto desse desafio porque isso melhora muito minha didática e também faz vocês conhecerem como é a minha didática, que é o que vocês vão encontrar no meu curso, tá bom? É isso, valeu, gente. Até amanhã na live às 3 horas da tarde com o Ailton Godoy. Fui, povo.